Fala traders, sejam todos muito bem-vindos ao canal do FLP. Galera, bora lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma operação no dia de hoje, dia 29/6. Lembrando que ontem, dia 25, a gente postou os vídeos aí das nossas regiões. Estamos nelas aqui e monitorando também os outros parâmetros dentro do meu operacional, tá? Ele tá bem forte, consolidado aqui nessa região de venda, né? Fez aqui uma tentativa de romper para cima, não conseguiu, tentou romper para baixo, não conseguiu, tentou trabalhar aqui em cima de novo, não conseguiu. Essa região aqui, ela tá bem perigosa, né? A gente tá em cima de milhares, em cima de ajuste, a gente tá em cima de uma região de defesa de vendas. Estamos com um cenário bem bonito aqui com juros e dólar, né? O dólar deu uma despencada legal junto com os juros. As nossas ações aqui estão positivas, né, trabalhando em alta, renovando máximas. Apenas o BBACA3 vindo aqui trabalhando nas mínimas, né, negativa no dia. E o Ibovespa tentou vir para alta, agora tá rompendo mínima, assim como o IFNC. Como a gente já havia conversado, né, ele tá bem longe ainda do topo validado e tá bem longe também da nossa LTA principal. Então tá um mercado bem confuso aqui nessa região, né? Estamos aí com o EWZ trabalhando em mais 0,20 no pré-leilão e o dólar lá fora fazendo aqui uma movimentação de alta para ver se faz aqui um fundo menor dessa última queda que teve. Se a gente for olhar em questão de estruturas, fizemos aqui um topo, quando ele deixou esse fundo, esse topo que estava validado, ele veio, rompeu esse fundo. Aliás, quando ele rompeu esse fundo, esse topo ficou validado. Ele fez o rompimento, trabalhou em cima dele, né? Fez aqui uma troca de polaridade e voltou acima dele de novo, né? Então, pontos interessantes para comprar seria aqui e aqui. Pontos para vender seria a perca dessa mínima do 240 aqui no 176.108, né? A gente pode pensar aqui já no rompimento ou até mesmo no pullback para buscar uma parcial nesse fundo aqui, talvez, tá? Então, nesse meio aqui fica bem complicado fazer alguma coisa. Vamos ter que esperar aí. Tem que esperar e ver o que o destino nos traz. Tô dando uma olhada aqui no fluxo também. A XP com a UBS está fazendo uma movimentação muito interessante. Então eu tô filtrando aqui no Times and Trades apenas as ordens da UBS por enquanto na parte de venda, tá? Ela tá na parte vendedora junto com a Morgan, mas quando ela faz muito parecido, né? A ponta compradora faz um cenário muito parecido com a ponta vendedora, se torna muito interessante de entendermos que a XP, no caso, está servindo de liquidez para a UBS, né? Ou alguém da UBS está usando a XP, ou sei lá, 2 pessoas ali no Discord, enfim. Existem várias teorias, né? Mas as movimentações são muito parecidas, né? Quando uma cai, ela sobe, quando a outra despenca para cima, a outra despenca para baixo. Então, vamos procurar algum padrão nesse sentido. Meu Deus do céu. Bom, galera, então dito isso, né? Dito as minhas análises, agora só nos resta esperar, né? A gente fez um topo, aquele rompeu. A gente até poderia ter cogitado aqui uma compra, né? Que seria mais ou menos nessa região, aqui no ajuste. Faria muito sentido, né? Quando fez essa troca aqui, de ter pego esse rompimento aqui para tentar pegar a próxima milhar, né? Mas não foi um movimento tão bonito assim, né? Teria tirado no zero. Depois a gente teve essa quebra aqui também, né, que acionou aqui uma venda, mas provavelmente teria tirado no zero também, muito porque ele está muito consolidado aqui nessa região vermelha que a gente está monitorando, né? Então o mais ideal aqui seria esperar ele realmente romper aqui algum lado para cima ou para baixo dessa caixinha aqui, lembrando que eu tô com um melhor viés vendedor do que comprador, tá? Tanto que tá vindo aqui agora para uma região interessante, né? Tá perdendo milhar agora. Faria muito sentido aqui uma venda. Ele vir um pouco, fazer um recuo. Caso ele forme esse cenário aqui, eu vou tomar posição de venda aqui, tá? Ou eu já posso pensar em profundidade de preço chamando aqui embaixo. E é o que eu venho falando, né? A SP começou a bater na venda, a UBS tá colocando compra pro bolso. Ou se a UBS tá vendida, ela começa a comprar para colocar grana no bolso. Pegou na região de milhar é uma região de briga intensa, né? Odeio, cara. O dólar chegando aqui muito próximo do ponto de pivô.
dessa linha azul, que é o ponto P, né? Ele batendo aqui pode dar uma venda no dólar e o índice voltar aqui para cima aqui para tentar trabalhar nas máximas. Bom, mas é isso. Quando tiver algo interessante eu volto aqui e na entrada, ou um pouco antes de eu fazer a entrada, para explicar o motivo, tá? Mas tô de olho numa venda aqui na perca da milhar e tô de olho numa compra aqui acima dos 700. Bom, galera, tentei fazer uma venda aqui, né? Tô vendido aqui no um pouco abaixo da milhar, justamente naquele cenário, naquele contexto que nós havíamos mencionado, né? Perdendo essa região aqui, traria uma possível venda interessante. A gente teve aqui uma quebrinha de estrutura, né? A gente fez aqui um pivôzinho de baixo, ele acabou tirando nos a zero ali, não tem problema. Mas era um ponto interessante pra gente tentar pegar pelo menos esse fundo aqui. Não funcionou, tirou a gente no zero, não tem problema. Caso ele volte nessa região aqui de preço, a gente tenta de novo. Tá, então vamos lá. Tem muita questão do ponto P também, né? Lembra que eu falei, né? Batendo aqui poderia dar uma venda para dólar, uma compra para índice. Eu tava na expectativa dele romper aqui, mas ele acabou não rompendo, né? Bateu nessa resistência, tá fazendo aqui um topo menor. Vamos ver se ele faz esse... Não consigo desenhar ali. Vamos ver se ele faz esse rompimento aqui, né? Caso ele perca essa linha, a gente tem a possibilidade aqui de pensar na compra agora. Aqui acima nessa região do 500, 700 e tudo mais. Caso ele volte aqui, faça um topo menor e volte a trabalhar aqui próximo da milhar ou já rompendo a milhar, eu vendo aqui exatamente a mesma região, pelo mesmo contexto. Faltando 2 minutos aí para abrir o mercado americano. Estamos aqui com... Na verdade, ele já fechou gap no próprio leilão, né? Então a movimentação de 10,5 aqui não vai ser tão interessante para mim que gosto de operar o fechamento de gap. Porém, caso ele venha fechar, né? Tá mais provável aqui que ele venha para uma expectativa de queda também. Vamos ver, eu só vou conseguir operar até 11,5 no máximo, que eu vou ter uma reunião daqui a pouco. É isso, o segredo é esperar, né? Não tem muito o que fazer. Quando ele fez esse topo, esse era o fundo validado, certo? Ele veio, ó, pá, ele quebra o fundo validado e ele volta para a região, né? Ele pode estar fazendo aqui uma troca de polaridade, seria muito interessante, né? E ele voltando, perdendo essa mínima aqui, ou trabalhando abaixo da milhar, temos aí possibilidade de, pelo menos, vir testar esse fundo. Nossa, já foi muito rápido, não deu nem tempo, galera. Oh, meu Deus, por que eu fui desenhar isso na hora, né? Tá bom. É justamente o cenário que a gente tava prevendo, né? Acredito nisso. Esse é um dos motivos que eu não tô gravando tanto vídeo, galera. Meu Deus do céu. Vendeu aqui, né? Fez um recuo de 200. Teria pego já os 500 pontos. Bom, mas vocês entenderam a lógica aqui, né? Do porquê da venda e tudo mais. Quando a gente usa esse point fix, ó, tudo trava, né? Não vejo o que tá acontecendo por trás. Ah, Felipe, e agora? Bom, galera, agora a gente vai ter que esperar um topo menor. A gente vai ter que esperar um topo menor ou quebrar uma estrutura aqui de alta. Então, ele veio aqui, ó, quebrou essa LTA, formou uma LTB, rompeu o último fundo validado, fez aquela troca de polaridade que a gente mencionou, só que foi muito rápido, né? Não deu pra gente pegar. Tem que esperar voltar nessa linha aqui, formar um topo menor, e a gente entra de novo para buscar pelo menos esse último fundo que fez do dia. Em contrapartida, na parte da compra, né? Compras acima aqui do 500 e 700. Uma bela de uma queda, hein? Bela de uma queda, a gente perdeu. Deixa eu arrumar esse gráfico aqui agora. É uma venda muito atrasada, tá? Muito por conta desse gap que teve aqui na WZ, no mercado americano. Mas ele tá variando muito, né? Entre o range do box. Então, pra mim, já fica muito complicado aqui. Ah, mano, fiquei muito chateado com essa venda, velho. Muito chateado. Bom, ele veio, já rompeu todo aqui de novo. Se ele voltar a testar essas mínimas aqui, eu faço uma nova tentativa de venda aqui, tá? Vou fazer uma nova tentativa de venda ali. Vamos ver se ele pega a nossa parcial. Pegou a nossa parcial, joga no zero. Mais uma vez a gente tenta aí fazer esse rompimento, né? O mercado americano tá forte. Ele já veio aqui pegando toda essa liquidez dessa região. Então a probabilidade dele vir para baixo aqui é maior. Esse tick aqui não fica tão legal pra gente, né? A gente tá aqui no limite do box. Não é um limite tão interessante assim. Vamos ver se ele despenca aqui já com tudo, né? Traz aqui nosso take do dia aqui. Já era pra gente estar com a meta mais que batida, né, galera? Espero que a gente tenha uma milhar bem agora aqui, né?
Vamos lá, WZ tá bem interessante, né? O dólar também tá bem legal. Se ele rompesse esse ponto P, que seria maravilhoso. Vou colocar uma parcial aqui no bolso, pelo menos, né? E vamos tentar aqui. O problema é a milhar, cara. Eu não vou arriscar não, tá, galera? Eu vou sair nessa milhar aqui mesmo. É ponto de briga forte. Vamos ver se ele deixa eu sair aqui na milharzinha aqui mesmo. E vida que segue. Ah, Felipe, se ele voltar, voltou, galera. Aí a gente espera uma próxima oportunidade. Mas esse é um dos motivos que eu sempre marco essa região de milhar, tá? Já recuperou bem aqui o WZ. Bom, o bom é que o dólar tá rompendo aqui forte o ponto P, né? Vamos ver se eu vou conseguir segurar essa movimentação aí. Esse retorno não tá perdendo 100. Já fico um pouco preocupado aqui. Já poderia até sair na mão ali. Considerando que a gente já perdeu a movimentação boa do dia, né? Uma baita dificuldade aqui de seguir. Se tudo der errado aqui, eu saio com 118. Bom, pronto. Fechou. R$300 foi o que a gente buscou aqui nesse trade. Dava pra ter buscado mais, né? Região de milhar eu não tô brincando mais, tá, galera? Eu tô ficando bem cabreiro aí com essa questão. Bom, mas foi um trade bem legal. Pegamos ali, não foi o trade que eu queria ter pego, né? Eu peguei esse rompimento aqui, deu 400 pontos. Eu gostaria de ter pego ele mais pra cima aqui, próximo do 800 ali da primeira venda que nós fizemos, né? Deixa eu fechar tudo isso aqui. Vou explicar aqui pra vocês agora. Todo o cenário que nós fizemos, né? O preço veio, subiu, veio, subiu, veio. Quando ele fez esse topo, o último fundo validado estava aqui, né? Aqui era uma região de venda que nós havíamos mencionado ali no vídeo de ontem, né? Na expectativa do pregão. Ele faz o rompimento, ele volta, troca a polaridade aqui. E aí nesse rompimento aqui era a nossa oportunidade de buscar primeiro essa região e depois vir buscar a linha de tendência primária ou até mesmo essa região verde aqui, né? E também temos aqui a questão da milhar, que foi o motivo de eu ter saído, né? Uma região de alvo. O preço veio, perdemos essa primeira pernada, ele fez um recuo, no rompimento desse recuo eu fiz a venda e peguei esses 400 pontos aqui. Nossa meta era 500, tá? Mas aqui eu já tava no meio do movimento, eu já tinha milhar, enfim, eu não posso, como que eu falo, eu não posso ser ganancioso e tentar buscar o que o mercado tá com dificuldade de ir, né? Então eu peguei o que deu para fazer. EWZ muito a favor, as bolsas aqui estavam fazendo máximas, viraram todas para quedas, né? A gente tem aqui, ó, nosso Ibovespa vindo forte na queda, buscando a nossa linha de tendência de alta que a gente havia mencionado também. Juros deu um pequeno recuo. O dólar de novo no ponto P, recusando, vindo para queda, acima de 1 milhar, e o preço já voltou aí quase 400 pontos. Esse é um dos motivos que a gente precisa olhar todos os contextos, né? A expectativa para o mercado americano era uma queda, né? Ele veio rompendo. Quando ele fez esse gap aqui, ó, ele estava mais ou menos aqui no 34,48, foi onde eu acionei minha venda. Então a gente pegou toda essa queda aqui e agora ele está fazendo esse recuo. Então deu uma ótima oportunidade de venda no dólar, consequentemente uma ótima oportunidade de compra no mini índice. Bom, beleza, galera? Então é isso. Fechamos aí o nosso dia aí com R$303. Não tivemos sufoco, né? Tivemos um loss aí de R$25, que foi um 0 a 0. Não era isso que eu queria buscar pro dia, tá? Mas foi o que deu pra buscar. Mas tá bom. Amanhã é o último dia do mês, né? Então, estamos aí com o nosso mês aí com R$1.800, com 82% de assertividade. 35 operações. Vou acumular por dia aqui, é isso mesmo, 14 operações. Então esse mês eu fiz 14 operações. Aliás, eu operei 14 dias apenas. Em um mês que teve 22 pregões. Beleza? Essa é uma conta da Euro patrocinada, uma conta da Euro real, né? Então, temos aí mais um dia aí para tentar chegar pelo menos aí nos 2.000, 2.500. A minha meta é 2.500, tá? Com esses 15 dias aí operados. Vamos ver se a gente chega, né? Bom, galera, mais é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham entendido todas as análises, todas as entradas, os motivos, a minha frustração de não ter pego essa pernada aqui que eu perdi, né? Infelizmente. E é isso. Uma operação por dia. E amanhã estamos de volta. Então, vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui.